Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Vista. Nós vamos falar sobre hiperconectividade com o especialista Daniel Amâncio. Ele é psicólogo e vai trazer aí informações, sobre essas ferramentas da tecnologia que fazem parte do nosso cotidiano, sendo muito importante, para o estudo, trabalho, recreação, entre outras funcionalidades. E com o avançar da tecnologia surgiu então essa hiperconectividade, caracterizada muito pelo uso constante, pessoas que ficam o tempo todo entre as telas, olhando muito para as telas. É claro que é uma necessidade, existe isso no trabalho, até no meio social, de estar conectado, mas parece que as pessoas têm abusado um pouco disso, não é, Daniel? Sim, primeiro, obrigado pelo convite, Carla, é um prazer estar aqui com vocês e espero que quem estiver nos acompanhando aproveite também nossa troca aqui. Sim, acho que as pessoas estão cada vez mais conectadas. Existem os pontos que são positivos e os pontos que são negativos acerca do tema, assim, que a gente vai explorar mais um pouquinho. O Brasil ele já está nessa posição em que nós somos hiperconectados, Em 2021, nós somos o país mais conectado do mundo em acesso à internet e agora somos o 5º país também que mais acessa a internet. Então, isso já faz da gente uma população hiperconectada. E aí tem uma série de pontos assim, de atenção para a gente falar acerca do tema. Em 2021, nós estávamos em meio à pandemia, Então, era praticamente a única saída de se comunicar, de trabalhar. Fazíamos quase tudo pela internet, através das telas. Então, acho que estar em primeiro lugar naquele momento até, dá aí tem uma certa desculpa. Mas isso continuou, tudo bem, hoje estamos em 5º, mas ainda assim essa necessidade de estar o tempo todo conectado continua muito presente na vida de todos. Será que é um resultado assim pós-pandemia ou é a questão desse avanço de tecnologia que a gente vem tendo ano após ano? Vamos pensar, acho que como é que ela surge, para as pessoas entenderem o que significa a hiperconectividade. Nós podemos compreendê-la como essa disponibilidade e a necessidade também de estarmos disponíveis para comunicação em todo o tempo, por meio dos dispositivos digitais. São os celulares, os smartphones, as redes sociais. E aí você imagina um exemplo que é você trabalhar o dia inteiro num computador e do lado você tem o seu celular mandando notificações. Você tem um relógio digital também te mandando notificações, uma Alexa, ou seja, passar quase que todo o tempo conectado. E ele vem numa crescente, alguns autores vão pensar nesse fenômeno social a partir do crescimento, inclusive, das redes sociais. Então, por volta lá de 2010, com essa ascensão das redes sociais, é que vem também o avanço tecnológico dos smartphones e o aumento dessa hiperconectividade, das pessoas começarem a acessar de forma exaustiva até, para trabalho, para lazer, também para descanso, tudo isso no mesmo lugar, com os mesmos dispositivos. Segundo o levantamento da NordVPN, os brasileiros passam mais da metade de suas vidas na internet, ou seja, cerca de 41 anos. Isso corresponde a 91 horas online por semana. Segundo o mesmo estudo, as redes sociais e as plataformas de entretenimento ocupam a maior parte do tempo nesse universo digital. É inevitável falar das redes sociais, doutor Daniel, porque assim, parece que as pessoas se sentem mais atraídas, em se informar pela rede social, em fazer contato com, às vezes até com amigos, pelas redes sociais. Quer dizer, perdemos até um pouco daquele contato pessoal, daquela coisa mais tete a tete. Sim. Tem uma coisa muito curiosa que um professor de Yale vai dizer, o Edward Tudge,
que ele vai dizer que só existem duas indústrias que vão considerar os seus clientes como usuários. Uma é a indústria da tecnologia e outra é a indústria do tráfico de drogas. E isso não é por acaso. Quando a gente pensa na usabilidade dos smartphones, dos aplicativos, dos notebooks, existem engenheiros e profissionais por trás que vão pensar que quanto mais tempo você passar ali na tela, é melhor. Então, as técnicas que são utilizadas para prender a nossa atenção, elas são inúmeras e elas são similares, inclusive, a máquinas caça-níqueis, jogos de azar, né? Não é à toa que o feed de uma rede social ele é infinito, então o mecanismo de recompensa, né? A gente chega no final do feed, a gente faz esse movimento para baixo, a tela gira e aí depois a gente ganha essa recompensa de mais informação. Isso alimenta o cérebro de uma forma em que a gente vai ficando cada vez mais preso. Então, nesse sentido, a estrutura dessas redes sociais, elas já têm esse mecanismo. Isso não é só com redes sociais, isso é também com jogos infantis, jogos para adultos, né? Eles estão cada vez mais formatados e pensados para prender a nossa atenção dessa maneira. E aí, no caso das redes sociais, tem outras necessidades que são atendidas, como a da gente falar sobre vida pessoal, da gente se conectar com novas pessoas, da gente conseguir trabalho, né, processos educativos também. Mas, né, a gente vai passando do que seria até uma indicação da Organização Mundial da Saúde, né, de tempo de tela em frente a um celular ou um dispositivo. A gente pode pensar, por exemplo, no Instagram, ele tem até essa configuração, né, de você limitar ali o seu tempo de tela, né, o tempo que você vai utilizar o aplicativo. Só que as pessoas têm comentado que elas conseguem burlar isso, porque vem o aviso que o seu tempo de tela está acabando, mas é possivelmente ignorar e você continuar ali, né, se informando, curtindo, compartilhando informações. Agora, tudo isso, não só as redes sociais, mas a gente tem e-mails, a gente tem os portais, a gente faz uma infinidade de coisas, né? Desde procurar receitas, né, para fazer um almoço diferente, ouvir música, estudar, enfim, tudo dá para ser feito pela internet. Quanto isso pode ser nocivo para a vida das pessoas? A gente pode até segmentar um pouco. Por exemplo, acho que enquanto profissional da saúde mental, né, a categoria, os colegas, não só da saúde mental, da psicologia, mas acho que da psiquiatria também, da medicina, a gente tem ficado em alerta com relação ao que os estudos têm apontado. Tem um estudo muito interessante que foi realizado e publicado recentemente no Ceará, aqui no Brasil, que ele faz um levantamento do impacto do tempo de tela por crianças até 5 anos. Então ele já chama atenção por a idade das crianças a serem observadas, então de 0 a 5 anos. Então eles observam cerca de 3.155 crianças e o que esse estudo aponta? Que já de cara 69% daquelas crianças já estavam com um tempo excessivo de tela para além do que a Organização Mundial da Saúde considera seguro, né? E aí é importante destacar que de 0 a 2 anos, a Organização Mundial da Saúde ela recomenda que não tenha essa exposição de tempo de tela, que dirá excessivo. E aí a pesquisa, né, voltando para a pesquisa, ela também aponta que 41% já tinha um acesso até 1 ano, assim, já conhecia dispositivos eletrônicos, às vezes já tinha o seu próprio dispositivo eletrônico, e aí de 4 a 5 anos sobe para 85% as crianças que tinham essa exposição de tela excessiva. Quais são os impactos? Ainda estamos falando de infância. Os estudos eles vão apontar um impacto nas habilidades sociais, na comunicação,
em habilidades motoras, na atenção, porque o que a gente tem? Às vezes esse dispositivo ele é utilizado como um substituto do papel que um adulto, cuidador ou cuidadora deveria fazer. Então não é para o pessoal em casa pensar que, Daniel, então não podemos mais deixar as crianças assistir então o desenho no tablet. E não é exatamente isso, né? Quando essa atividade, né, como você deu o exemplo da pandemia, quando ela é mediada e ela é um tempo de qualidade, né, mediada por um adulto, por um cuidador, uma atividade lúdica, né, tem essa intermediação, ela pode ser positiva, como a pandemia mostrou. Alguns estudos também olharam para esse dado e o resultado foi positivo. Agora, com a mediação de um adulto. O que acontece, né, e o que chama atenção é quando o dispositivo, o tablet, a TV, ela substitui, né, ela se torna o educador dessa criança e aí se perde a relação tete a tete, olho no olho, esse contato, essa relação cuidador-criança. E aí tem autores que vão dizer que é como se a gente criasse as crianças em Marte, assim, né, alienadas. Então, isso sai do nosso controle. Tem esses impactos que são bem importantes, de atenção e tudo mais. Agora, quando a gente pensa os adolescentes, os impactos são outros, né? O Jonathan tem um psicólogo social que ele vai dizer, ele é autor do livro Geração Ansiosa, ele foi um best-seller lá fora, e aí nós já temos a tradução dele. Ele vai apontar que para as redes sociais as meninas, por exemplo, têm um impacto específico. A maneira com que a gente sociabiliza as meninas, as mulheres, as adolescentes, existe uma cobrança maior, né? Ou seja, a possibilidade de sintomas de ansiedade serem gerados, porque os filtros sociais, a cobrança estética, o corpo perfeito vai atingir as meninas de uma outra maneira. E isso pode estar associado aos sintomas de ansiedade e até mesmo depressão. Existe esse índice. Para os meninos, o impacto é outro. Ele pode gerar isolamento, ele pode gerar uma exposição à pornografia e a conteúdos de violência. Então, também são impactos negativos, principalmente se não tem essa mediação de um adulto. E para nós, né, adultos que estamos às vezes trabalhando e também é o nosso ambiente de relaxar, de descanso, de procurar uma receita, tudo no mesmo lugar, a gente pode ter o efeito positivo da produtividade, de você conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje o mercado até exige, né, que as pessoas sejam multitask, né, capazes de fazer diversas tarefas, mas também pode nos levar a uma exaustão, né, a um burnout, da gente não conseguir se desligar dessas tarefas. As pessoas podem se reconhecer naqueles exemplos de você tentar dormir com o celular do lado. Então você está pegando no sono, o seu celular vibrou, o seu cérebro já, né, faz com que você queira saber o que aconteceu, quem está te mandando mensagem, que notificação é essa. Então isso atrapalha bastante. Impactos no sono desde a infância, adolescência e para nós na vida adulta. Então esses impactos, eles são muitos, né? Percebe que eles são muitos em todas as faixas etárias. Daniel, a gente escuta professores comentando, pensando nos adolescentes, que assim, quando o foco é na tela, é no celular, eles focam muito, prestam total atenção. Mas se é para ler um livro, para fazer uma atividade ali em conjunto, né, em sala de aula, se é para olhar para a lousa, por exemplo, aí a concentração muda. Então, talvez isso também seja uma parte nociva, né, desse uso das telas, da internet, porque aqui é muito fácil você se concentrar, né? Você foca aqui e esquece o mundo, mas e depois? Né? Exatamente. Esse é um dos prejuízos, né? Acho que o prejuízo da atenção, da gente conseguir se manter concentrado ali numa atividade. E aí você imagina para essa criança, esse adolescente, que desde muito tempo já teve esse acesso exacerbado, assim, com conectividade, ali na tela ele tem total controle de em que momento ele acessa, quando ele acessa. Os processos de recompensa, eles são muito rápidos.
Quando você vai para a vida real, esse adolescente, essa criança, ela tem que lidar com o que a gente chama de princípio da realidade na psicanálise, né? E aí pode ser uma tarefa muito chata, né? Por que que eu vou ficar aqui lendo um livro ou fazendo essa tarefa que vai exigir que eu fique lendo, que eu, né, tenha que esperar e tudo mais, sendo que no meu mundo conectado é muito mais simples, eu que controlo, eu faço no momento em que eu quero. Então, a gente tem justamente esse problema, que é uma queixa na área da educação, de uma certa característica assim, de preguiça. Tem autores que vão dizer que, no caso dos meninos, por exemplo, isso pode aumentar o risco de uma síndrome de Peter Pan, né? Aquele adolescente que ele vai demorar para querer lidar com o princípio da realidade, com fazer tarefas, com ter compromissos, com trabalhar. Então esse é o impacto. E na educação isso resulta nessa falta de interesse e falta de qualidade para concentração mesmo, né? Na internet a forma de se relacionar e de aprender é outra. Daniel, acho que a gente pode fazer uma relação com uma série que tem ganhado muito espaço, né? Foi um sucesso assim que ela foi lançada, Adolescentes, que o começo de todo aquele drama que acontece na série é justamente a internet, né? É justamente a rede social, a forma que os adolescentes usam essa rede social. O menino lá, o protagonista, né? Como ele se sente diante das coisas que acontecem no mundo virtual, e aí, quando vem para a vida real, a coisa muda drasticamente, né? Então, acho que é um ponto de alerta importante que os pais e responsáveis devem ter, né? Sim. O que acontece é que as crianças, elas passaram de uma geração, de uma infância, onde a brincadeira era livre, para uma infância com esse advento da internet, onde os pais acham que aquela atividade ela é um campo seguro, né? Ele está só jogando um jogo, ele está só falando com amigos nas redes sociais, mas não se tem controle, né? Nem filtro algum sobre o que está sendo acessado. E aí essa série ela é bastante emblemática, né? Pela quantidade de temas que ela aborda, que ela contempla. E meus alunos, por exemplo, de psicologia, eles quiseram discutir muito essa série. Muitas pessoas nas redes sociais também, né, ficaram intrigadas. E aí a questão que chama bastante atenção é aquele adolescente e a surpresa dos adultos em imaginar que tipo de conteúdo ele acessava. Então, no caso dos meninos especificamente, existe uma forma de sociabilização que é quase como uma escola, né? Que é como deve ser a masculinidade dos meninos. E aí, para as meninas, isso tem um outro impacto, mas aí eles vão abordar esse perigo da misoginia, do machismo, de incel, de ser red pill, como é que esses meninos devem ser, como é que eles estão indo para essa vida de adolescente, para relações interpessoais, sem conseguir dar conta de algumas habilidades sociais, porque estar hiperconectado também pode fazer você perder essa habilidade social da interação com o outro. Você já não sabe mais ou nem aprendeu como ter esse contato com o outro. E aí a internet ela oferece coisas boas, mas coisas também que fogem do nosso controle. E a série mostra isso, aquele desconhecimento que os pais achavam que estava tudo bem, ele só estava no quarto até 1 da manhã, mas ele estava seguro, ele está em casa, então o que de ruim pode acontecer? Exatamente. Na verdade, muita coisa. Exatamente esse ponto, né? Os pais pensam dessa forma, né? Bom, ele está seguro, que bom para mim, né? Pai, mãe, que tem o meu filho em casa, ele está ali tranquilo, seguro, então tá tudo bem, tá tudo certo, mas não foi bem assim que a série mostrou, né? Agora, um ponto que a gente vê é que, assim, essa cultura digital, ela meio que exige uma atualização constante, né? Então, o ideal é que as pessoas estejam sempre conectadas, atualizando, dizendo o que faz, o que não faz. Isso pode ser considerado uma pressão social e por isso as pessoas continuam caminhando por esse espaço?
A pressão social, ela sempre existe. Acho que em diversos aspectos. E sim, as pessoas elas vão sentir essa pressão social. Principalmente das redes sociais, né? Para a gente ter uma noção do quanto isso impacta, eu costumo observar o quanto que isso cria não só impactos, mas até subjetividade. A gente vai sendo moldado por essa nova forma de vida de estar super conectado. Algumas pessoas dizem que o celular se tornou uma extensão do corpo. Isso não é um exagero. Tem algumas síndromes que estão sendo discutidas na medicina hoje, como, por exemplo, a síndrome do toque fantasma, que é quando eu acho que o meu celular vibrou ou eu recebi uma notificação e, na verdade, você não recebeu. Mas o seu cérebro ele já está tão viciado nessa dinâmica que você constantemente fica checando se você realmente recebeu uma notificação ou não. Ou quando você recebe uma mensagem, você manda uma mensagem de texto, não recebeu uma resposta e você começa a ter um sintoma de ansiedade enquanto essa resposta não vem. E isso começa a impactar a sua dinâmica social. Então, esses são alguns dos impactos. Acho que um outro bastante interessante que ganhou as redes sociais nesse sentido de cobrança é o FOMO, né? Uma sigla, Fear of Missing Out. A sensação de que você está perdendo alguma coisa se você não está conectado. E aí você não consegue desligar. Você precisa checar se surgiu alguma notícia nova, se chegou alguma notificação nova, e você precisa responder, então você não desliga, você não fica em paz. Como é que você vai para a vida off, né, essa vida desconectada, se você tá com medo de estar perdendo alguma coisa importante? Porque toda hora tem uma notícia nova, tem uma bomba nova nas redes sociais, então você precisa saber o que está acontecendo. Essa é mais uma cobrança social, né, de saber mais e mais, como assim, né? Você é até julgado socialmente se tá todo mundo sabendo de uma notícia, menos você. Você não viu o caso de tal pessoa? Como assim? E aí, isso faz com que as pessoas se sintam inadequadas. Outras pressões sociais das redes, né? Aquele pequeno recorte da vida perfeita. O quanto que isso chega nos nossos consultórios enquanto uma queixa, que gera sofrimento psíquico, porque parece que está todo mundo curtindo a vida, mas você está trabalhando, você está com contas para pagar, você está com problemas para resolver, enquanto quando você olha os stories, todo mundo está curtindo a vida, relaxando, e parece que é você quem não está dando conta disso. Então, tem alguma coisa errada com você, não com o mundo hiperconectado. Exatamente. Doutor, a gente vai tomar uma água. Você aí das telas, você pode descansar só um pouquinho, mas volta para acompanhar e saber mais sobre hiperconectividade. Até já. Voltamos com mais um bloco do Ponto de Vista, falando sobre hiperconectividade. Nós falávamos sobre a pressão da sociedade, né, por conta desse universo digital. Claro que todo mundo quer, ou às vezes precisa, estar conectado o tempo todo. Doutor Daniel, eu gostaria de saber, assim, quais são os aspectos psicológicos que vão provocar essa pressão aí nas pessoas em ficar o tempo todo de olho na tela? Os aspectos psicológicos que vão provocar, acho que são alguns, né? Primeiro, existe um efeito da coletividade, né? Que é todo mundo participando e necessitando, e até as utilidades das coisas sendo cada vez mais conectadas. Então, hoje os nossos relógios, objetos que a gente compra para dentro de casa, né? Todos eles estão de alguma forma com uma tendência de ser cada vez mais conectado. É a geladeira que tem Wi-Fi e por aí vai, né? As nossas luzes agora que já acendem assim de forma automática, a inteligência artificial. Então, se você não acompanha e não participa, é como se você estivesse ficando como alguém
defasado ou atrasado, né? Você está ficando fora disso. Se você não se conecta em alguma medida, você acaba perdendo até um acesso a banco, por exemplo, né? Então, essas atividades mercadológicas, elas estão cada vez mais hiperconectadas. Até a nossa experiência de ir ao mercado, por exemplo, ela já está mudando, né? Hoje você tem carrinhos em que é um autoatendimento, você baixa um aplicativo, e aí sem isso, né, como assim você vai falar que você não tem um celular para baixar o aplicativo do mercado para não ter desconto? E aí os aspectos psicológicos o primeiro impacto é você começar a ser barrado, né, dessa participação social e também de você se sentir inadequado. Acho que esse é um primeiro ponto. Quando que isso começa a se tornar um problema? Quando eu começo a passar tempo demais conectado, né, com essa disponibilidade das comunicações, quando eu começo a ter uma privação do sono para eu ficar mais tempo online, quando eu já não consigo mais manter uma conversa com alguém sem interromper a conversa para verificar a notificação que eu recebi, quando eu começo a deixar de fazer atividades importantes para mim, também para ficar mais tempo online. Então, todos esses são aspectos e impactos psicológicos dessa hiperconectividade que a gente precisa ter muita atenção. Essa hiperconectividade, ela tem alguma relação com idade? Por exemplo, tem atingido mais jovens, mais adultos, mais crianças? A gente tem um índice, né, uma estatística do quanto as crianças cada vez mais cedo estão já tendo esse contato com essa hiperconectividade. Cada vez mais cedo as crianças estão tendo o seu próprio smartphone, tendo a sua rede social. Então, até essa fase jovem-adulto, existe esse índice muito maior dessa hiperconectividade, né? Uma geração mais velha, existe uma tendência menor de uma hiperconectividade, mas ela também não está distante e alheia a isso, né? Na verdade, quanto mais o tempo passa, o que se torna comum é que cada vez mais pessoas mais velhas e até idosos estejam conectados também. Mas ele é ainda menor, essa concentração é infância até esse jovem adulto. Quando a pessoa se cobra para estar online o tempo todo, postar tudo que vivencia, saber o que está rolando na timeline, é um sintoma de hiperconectividade? É um sintoma de hiperconectividade. Eu digo que isso vai criando subjetividade porque isso começa a mudar e fazer parte da nossa experiência de ser e estar no mundo, né? Quem sou eu fora das redes sociais? Quem sou eu sem o meu celular, sem a selfie que eu posto, sem eu contando as minhas histórias nos stories? Então esse é um sintoma dessa a hiperconectividade quase que fazendo parte da sua personalidade. É assim que as pessoas conhecem você. É assim que as pessoas acessam você. Então é interessante fazer esse exercício de se perguntar: quem é você fora então da hiperconectividade? As pessoas conhecem, né? O que você apresenta no off? Você consegue inclusive descansar? Ter atividades longe do celular, como ler um livro, isso é uma queixa, né? Que chega bastante também nos nossos consultórios. As pessoas, é uma dúvida comum, ou até uma queixa comum, as pessoas chegarem para mim, para os meus alunos que estão começando na clínica escola, já com a seguinte pergunta: será que eu tenho TDAH? Porque eu já não consigo mais me concentrar para ler um livro. E aí a gente faz todo um trabalho de psicoeducação e de até entender como é que é a rotina dessa pessoa. Normalmente ela é hiperconectada. Então, nessa toada de você ser essa pessoa multitasking, super conectada, né? Seu trabalho está no celular, 11 da noite você ainda está vendo o que está acontecendo no grupo do trabalho e tudo mais, e depois você não consegue mais parar para ler um livro e que não seja em outro dispositivo digital, né? Pegar o mesmo livro, abrir e ficar ali 40 minutos, 1 hora lendo.
As pessoas estão perdendo essa capacidade e achando que é um problema com elas, né? Que é um transtorno. Então, nem tudo é TDAH, como aparece aí nas redes sociais. Esse também é mais um impacto, sabe, psicológico da hiperconectividade. Eu imagino que a hiperconectividade tenha duas situações. Aquela pessoa que está hiperconectada por questões profissionais, porque o trabalho demanda muito, então toda hora ela recebe e-mail, mensagem, às vezes, né, pessoas que trabalham com aplicativos, por exemplo, precisam estar conectadas ali por um determinado tempo. Mas tem também aquelas pessoas que ficam hiperconectadas por questões sociais, né? Até, por exemplo, em redes sociais. Dá para considerar que as duas formas estão corretas? Você pode se tornar um hiperconectado tanto pelo lado profissional quanto pelo lado social? Sim. Você pode estar hiperconectado das duas formas. Por quê? Às vezes, o seu trabalho é no celular ou num dispositivo digital, mas os seus momentos de relaxamento, de se relacionar com as pessoas, de descansar, de estudar, eles são todos do mesmo lugar, na mesma forma. Então, é sempre intermediado pelo estar online, né? Os seus grupos de estudo, eles estão sempre intermediado por um dispositivo eletrônico e estar online. Então, sim, tanto no trabalho quanto no lazer ou só social, você vai estar hiperconectado. E aí os riscos, eles são os mesmos, né? O quanto que a pessoa está conseguindo ter momentos, não só de trabalho, mas social também, fora desse mundo online, né? Qual foi a última vez que você sentou para tomar um café sem estar compartilhando isso com o celular, sem estar ouvindo alguma coisa, um podcast, um filme que seja? A gente perde, inclusive, uma capacidade de contemplação. Você não faz mais uma viagem sem estar olhando para o celular, respondendo mensagens, conversando com uma pessoa. Então, quase tudo tem essa intermediação da hiperconectividade. E aí isso é um problema, né? A gente fica quase que 100% do tempo conectado. Tem pessoas que acordam no meio da noite para checar as notificações. Esse é um impacto. Mas aí, assim, quando a gente fala, a pessoa acorda no meio da noite, propositalmente, é um hábito já do organismo dela, acordar à noite e aí ela vai, verifica alguma coisa no celular. Ou quando acontece alguma insônia, precisou levantar para tomar uma água, ela acaba esbarrando ali, dando uma olhadinha no celular. Você tem as duas coisas. Você tem o comportamento que ele vai se tornando viciante, que faz com que você acorde no meio da noite propositalmente para checar essas redes sociais, essas notificações, né? Aquele fear of missing out, né? O medo de estar perdendo alguma coisa, impactando inclusive seu sono. E você tem também o que vai ser resultado disso. Como, por exemplo, né, para o sono, um hormônio muito importante é a melatonina. E aí, aquela luz, aquele tempo de tela ali do celular, ele barra essa produção da melatonina naquele momento importante que é você pegar no sono, para você descansar, né, o corpo se reparar e tudo mais. E aí você acaba tendo uma insônia ou impacto no sono, uma dificuldade de dormir por conta desse tempo de tela. Então é quase que uma coisa ligada na outra. Você tem eu levantar propositalmente e você tem o impacto de já não conseguir dormir muito bem, porque para você ficar mais, né, conectado, você acaba se privando um pouco do sono e depois às vezes nem conseguindo dormir por conta disso. Então é uma coisa assim, imbricada na outra. Independente da situação, as duas são delicadas, precisa de atenção. E aí, como é que faz para equilibrar essa situação, esse desejo, essa ansiedade em estar online, estar conectado o tempo todo? Essa é uma régua pessoal e também é a pergunta de milhões, né? Porque aí são muitas receitas. Então, primeiro, o ideal é que a gente olhe para os prejuízos, né?
como a gente comentou anteriormente, é o quanto que você está deixando de fazer atividades que são habituais do seu cotidiano, importantes, perdendo compromissos, impactando o sono, às vezes privação até de fome para ficar mais conectado, ou unindo as duas coisas, né? Comendo e conectado. Esse é um ponto. Então, estou observando esses prejuízos. Como é que eu faço? E aí eu tenho algumas recomendações para redução desse tempo de tela, delimitação do horário de trabalho, né, de estar conectado, não limitar os momentos só de prazer, também conectado. No caso das crianças, por exemplo, criar os momentos e as oportunidades das atividades também para além da hiperconectividade ali, com a interação com a tela. As brincadeiras livres, essa interação olho no olho, né? Não deixar perder isso de vista. Tem algumas recomendações desses teóricos que eles vão dizer que é importante evitar que as crianças tenham smartphones até o 9º ano escolar, ou que o ideal seria que as redes sociais fosse só a partir dos 16 anos na adolescência, considerando que com 16 anos você já tem alguma maturidade para lidar com essas cobranças sociais, noções dos impactos. É um período em que o cérebro das crianças e dos adolescentes eles estão em desenvolvimento. Então seria muito importante essa mediação. Por que eu digo que é uma régua pessoal? É porque está na nossa mão medir esses impactos, né? Não vai ser uma régua que ela vai dar conta e funcionar para todo mundo como uma cartilha. Mas pensar os prejuízos e reduzir o seu tempo dessa hiperconectividade é fundamental. Acho que eu lembrei agora de uma outra recomendação, que nós tivemos uma alteração no Brasil, que foi a proibição do uso do celular nas escolas. E que, né, isso gerou controvérsias e muita discussão. As crianças, né, também ficaram revoltadas nesse sentido. Os adolescentes também, né, alguns territórios com problemas graves, assim, né, diretora sendo expulsa, sendo ameaçada, tudo isso porque tirou-se esse lugar da hiperconectividade. Mas teve uma razão de ser, né, de se criar um projeto de lei para isso. E o ponto era justamente o que você comentou anteriormente. Os adolescentes, as crianças tendo impacto no processo de aprendizagem, em não querer realizar atividades, em chegar com um atraso até psicomotor para realizar atividades. Você imagina que uma criança, um adolescente, ele digita com os 2 polegares. E para você chegar e ter a habilidade de fazer um desenho que você utiliza a mão inteira? Isso estava sendo um impacto e os professores estavam sofrendo com isso. Então, assim, são diversas recomendações para a gente evitar os impactos negativos da hiperconectividade. Os positivos, né, maravilha. Agora, atenção com os negativos, né? O que a gente está tendo de prejuízo? Nesse caso do celular nas escolas, eu imagino que tenha sido uma boa sacada, uma boa decisão. Inclusive, os pais, né, a grande maioria gostaram dessa atitude, né, dessa decisão. Mas a gente precisa entender que esse aluno, em algum momento, ele vai sair da escola, ele vai para casa. Então, qual deve ser a participação do pai perante esses alunos, essas crianças, esses adolescentes? De que forma eles podem fiscalizar o uso da internet sem invadir a privacidade, sem tornar uma coisa chata, né? Sem criar uma situação ali com o filho, porque em algum momento ele vai precisar usar, seja até para uma atividade escolar, ele vai precisar usar esse celular, mas ao mesmo tempo Sim. usar com equilíbrio. É muito interessante o que você traz, Carla, porque são, acho que, pelo menos 2 pontos, né? O primeiro é de ter essa noção de que é importante, como tudo que a gente falou aqui, um momento desconectado. E aí, o momento da sala de aula, de algumas horas de aprendizagem, ele estava sendo atravessado pelas experiências, né,
dos jogos, das redes sociais, em um momento em que você devia manter a sua concentração em outra coisa. É diferente quando eu utilizo a tecnologia, né, assistida como uma ferramenta para auxiliar no ensino. Porque aí eu tenho uma mediação, eu tenho uma proposta pedagógica, então isso é ótimo, nisso a tecnologia vai ajudar bastante. Agora, você imagina você dar conta de ler um capítulo de livro em sala de aula e do lado você está vendo stories aqui, né? Então, esse era o primeiro problema. A outra coisa, né, com relação ao que os pais podem fazer, principalmente com esse receio de invadir a privacidade, né, do filho ou da filha, é de que entender o cuidado que ele tem na vida off, né, de saber com quem que o filho ele está conversando, quem são os amigos, né, tá saindo, vai na casa de quem, que horas volta. Esse cuidado off, ele também deve acontecer na rede social, que a gente imagina simbolicamente que isso não aconteceria, e é exatamente da mesma forma. Com quem são esses amigos que o filho ou filha está conversando na internet? Quem são esses amigos? Conheceu como? Por quê? E aí, nessa de, eu não vou invadir a privacidade, a conversa, é onde esses perigos acontecem, né? E aí os dados eles são alarmantes mais uma vez, porque o que a gente tem de índice é o suicídio, as autolesões. O suicídio ele é o quarto motivo, né, de maior índice de morte por adolescentes e jovens, né, de 15 até 29 anos. E as autolesões também, que as crianças a partir dos 10 anos de idade. Então o que esse mundo hiperconectado, as redes sociais, estão oferecendo e impactando de forma negativa para essas crianças que nós adultos não estamos conseguindo observar, captar, né? Depois, quando acontece alguma coisa, é aquele susto. Eu não sei o que estava acontecendo, a minha filha estava só na rede social, né? E aí, processos de bullying, cobrança, muita coisa estava acontecendo, mas eu nunca quis invadir a privacidade. Então, nunca perguntei, nunca conversei. Esse distanciamento emocional, ele precisa acabar, né? Acho que é uma ferramenta importante também, que é algo que a gente pode pensar, eu não sei como falar com um adolescente, é muito difícil. Mas é um exercício constante, né? Não tem como. Até porque a gente tem visto aí os dados, né, apontando a quantidade de adolescentes e crianças que a gente começa a perceber que tão novos, tão jovens, já sentem aquele emocional mais abalado, já começam a ter graus de ansiedade. Então, tudo isso, claro, nós já falamos aqui sobre a importância da tecnologia, é válido, é muito bom, mas precisa ter esse controle, essa fiscalização, né? E principalmente essa conversa, porque as pessoas se uniram pela internet, mas se separaram do pessoal, né? Exatamente. Eu tenho esse cuidado, né, de parecer então que, né, o psicólogo que foi lá no ponto de vista, ele disse que a tecnologia e a conectividade é uma grande vilã. E não é só isso, né? O ponto é a consideração, a correlação que existe entre esse grande aumento de transtornos mentais como a ansiedade, a depressão, outros transtornos associados, e por conta, né, junto dessa hiperconectividade, é um ponto que a gente não pode fingir que não está acontecendo. Nós somos o país, segundo a OMS, mais ansioso do mundo. E isso tem uma correlação com essa hiperconectividade e com esse modo de vida que nós estamos adotando e que ele não pode ser desconsiderado. Então, esse é o ponto. Os impactos, eles são para todas as idades. Eu gostaria de saber suas considerações finais em relação a esse tema, né, hiperconectividade, que pode ser tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes, enfim, a gente tem pessoas aí de várias idades diferentes, enfrentando esse problema, né? Então, como sair desse problema, como se cuidar para não ter que encarar esse problema? Acho que
como considerações finais, eu gostaria de dizer, né, para as pessoas que estão em casa que a tecnologia ela não é uma vilã, mas a forma com que a gente tem adotado enquanto estilo de vida, né, estar hiperconectado, a gente precisa de moderação, de cuidado, de linhas de fuga, de fazer essa autoanálise de o que eu estou tendo de prejuízo. Eu não consigo mais tomar um café sem o celular estar na mesa, então a gente vai perdendo esse processo importante das interações sociais, das relações, e os resultados, né, dentre muitos outros, é o adoecimento, é o burnout, é essa grande falta de atenção. Então, a tecnologia ela não é uma vilã, né? Estar conectado não é exatamente um problema, mas de que forma eu faço isso? E observo esses prejuízos, porque, como eu disse anteriormente, o que é positivo, me manter em alguma escala produtivo, conectado, conversando com as pessoas, isso é ótimo. Mas os prejuízos eu preciso estar muito atento. Essa é a mensagem que eu deixo. Tá ótimo, doutor Daniel. Agradeço a sua participação. Chamei de doutor em respeito ao seu conhecimento. Muito obrigada por trazer esse conhecimento aqui para nós. Espero que venha mais vezes. Obrigado pelo convite. Eu espero que as pessoas em casa consigam fazer aí uma reflexão e ter um aproveitamento dessa troca rica aqui. Então, muito obrigado. Eu que agradeço você que nos acompanhou pelas telas. É claro, sempre com parcimônia. É importante estar conectado, mas também é importante desligar um pouquinho, né, doutor? Manter a mente mais tranquila. A gente volta no próximo programa. Tchau!